Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no terceiro dia do tríduo, preparação para a festa de São José, a grande solenidade de São José no dia de amanhã. São José é esposo da Virgem Maria. A igreja institui 2 títulos importantes a São José. 19 de março, esposo da Virgem Maria, e no dia 1º de maio, São José operário. E hoje, a liturgia da palavra vem justamente nos orientar também nesse caminho da lei, nesse caminho dos mandamentos. São José é uma grande prova de quem não precisou falar grandes palavras, não precisou falar muito, mas a sua vida foi uma forma de mostrar para as pessoas que ele era de Deus. A partir da sua vida, São José demonstrou o grande amor de Deus para as pessoas. Se a gente percorrer a Bíblia, nós não vamos achar palavras ditas por José, porque São José mais fez do que falou, mais fez a vontade de Deus. E os evangelistas fazem questão de ressaltar que São José era justo, a justiça diante de Deus e diante dos homens. Mas São José entendia que para ser justo diante de Deus, para fazer a vontade de Deus, era preciso, antes de tudo, realizar os mandamentos de Deus. A lei e os mandamentos que nós temos na Sagrada Escritura não são contra a vontade de Deus. Muito pelo contrário, os mandamentos fazem parte do grande projeto de Deus para a humanidade. O livro do Deuteronômio vai justamente dizer isso: ensinai os outros a cumprir e a realizar os mandamentos do Senhor. Jesus no Evangelho vai dizer: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim dar pleno cumprimento a essa vontade de Deus no mundo. Uma sociedade que não está pautada ou que não caminha sobre a lei é uma sociedade desorganizada. Uma família que não sabe colocar normas, que não sabe impor limites na sua própria casa, é uma família desorganizada. O pai e a mãe têm a grande missão de impor respeito dentro da sua própria casa, de chegar até dizer: quem manda aqui sou eu. É preciso muitas vezes dizer, para que o respeito haja, para que o respeito suscite no seio da nossa família. Se a nossa sociedade não estivesse pautada nesses mandamentos, na lei, nas organizações, se o mundo não tivesse uma organização, tudo viraria um caos. Se durante toda essa problemática do coronavírus, a sociedade não se organizasse, diante de tudo isso, não alertasse as pessoas, não criasse normas, não criasse leis, tudo viraria um caos e o vírus iria se propagar ainda mais rapidamente. Por quê? Porque precisa dessa organização. E no projeto de Deus,
não é diferente. Deus impõe as leis para que as pessoas a cumpram. Lei e mandamentos não são para serem observados apenas, mas são para serem vividos. São para serem vividos na nossa vida, serem cumpridos. O que o Jesus questiona? Jesus não questiona a lei em si, não questiona os mandamentos, uma vez dado por Deus. Jesus nunca fez isso. Jesus questiona a forma que a lei estava sendo aplicada no meio das pessoas, uma forma rigorosa, opressora, desigual. Muitos poderosos utilizavam da lei para desfazer dos mais pobres, dos mais pequenos. Isso Jesus foi contra e não escondeu de ninguém. Ele era contra essas atitudes. E por isso Jesus vai instituir, vai dar cumprimento, vai dar novo sentido àquilo que é o plano de Deus. A lei que era opressora, ou que os homens a tornou opressora, Jesus vai agora transformar na lei do amor. Lei, mandamento, não são para punir, mas para nos educar. A mãe e o pai, quando na sua casa fala para o seu filho, isso não pode, em nenhum momento a mãe e o pai deixam de amar o filho pelo não que ele teve que dizer. Muito pelo contrário. O pai e a mãe querem, a partir dessas normas, educar o seu filho no caminho correto. Lei serve para nos educar, para nos ensinar a criar regras na nossa própria vida. E as leis geralmente são externas, fora de nós, mas que nos corrigem, que corrigem o nosso coração, que corrigem o nosso jeito. São José, seguindo o exemplo de Jesus, claro, pôde de fato viver aquilo que era a vontade de Deus. José, acima de tudo, foi um chamado por Deus a uma missão, e a missão de José só tem sentido e só ganha sentido se estiver unida à missão do filho, porque foi para cuidar do filho, para cuidar de Maria, que José foi chamado por Deus. Quando nós instituímos São José, esposo da Virgem Maria, é justamente para dizer que pai não é somente aquele que faz, como a gente já costuma dizer. Pai é aquele que cria, aquele que educa, aquele que ama. Isso é pai de verdade. E São José é a maior prova. Maria não precisou ter relações íntimas com São José para nascer Jesus. Precisou? E aliás, se a gente afirma isso é contra a nossa fé, isso é uma heresia. Por quê? Porque a gente acredita que Maria nasceu, aliás, a gente acredita que Jesus veio por ação do Espírito Santo no seio de uma mulher, no seio da Virgem Maria, para ser a mãe de Jesus. Mas como projeto de Deus, desde a criação do mundo, é um projeto da família, é um projeto da unidade, é um projeto da comunhão. A Santíssima Trindade é exemplo dessa comunhão, dessa família. E Deus, desde o início, ama a família, que foi instituindo famílias diante da Sagrada Escritura, diante do mundo, diante da sociedade. Não podia deixar Maria cuidar sozinha daquele que era o Filho de Deus. E por isso, Jesus chama São José, José, porque Deus encontrou o que diante dele? Graça diante dele, encontrou justiça diante dele, encontrou bondade, encontrou mansidão, encontrou amor, e foi a melhor pessoa para na terra cuidar de Jesus. Jesus era filho de Deus, não era? Jesus era filho de Deus, mas precisava de alguém fisicamente pai na terra, para que, sobretudo no seio da Sagrada Família,
José fosse também a cabeça ali da sua família. E Deus escolhe José, porque José é justo. E José, toda a vida, procurou na sua vida realizar aquilo que é a vontade de Deus. Querido irmão, querida irmã, nesse dia nós somos chamados a refletir sobre isso. Até que ponto nós estamos seguindo o exemplo de São José e fazendo a vontade de Deus? Até que ponto nós estamos doando? E José em nenhum momento abandonou Maria com o menino Jesus. Quando ele esteve em sonho, falando que Herodes iria matar o menino, São José fugiu sozinho para o Egito? Não. Ele pegou Maria e Jesus e fugiu para o Egito. Ou seja, foi um homem que se preocupou com a sua família. Foi um homem que restaurou, que edificou a família. E hoje a Sagrada Família é a família perfeita na qual nós devemos seguir. Não é verdade? Porque lá está José, lá está Maria e lá está Jesus. A nossa família não é perfeita, mas nós devemos olhar para a Sagrada Família e seguir seus exemplos, que é o mais importante. E José cuidou de Maria como um esposo deveria cuidar da sua mulher. Que bom seria que os nossos esposos tomassem consciência e seguissem o exemplo de São José, não é verdade? E amassem suas esposas, amassem seus filhos, zelassem pelos seus filhos como José zelou pela sua família. Que bom seria que os nossos pais não tivessem medo de assumir a sua família e como sua mesmo, em nenhum momento abandonar. Porque o que nós vemos hoje na sociedade é pais que abandonam os seus filhos, abandonam suas esposas. Isso gera muitas mães que criam seus filhos sozinhos. Por quê? Porque não tiveram a presença paterna, não tiveram o esposo, que serviu na hora de fazer, mas não serviu na hora de assumir. Querido irmão, minha querida irmã, é preciso a cada dia pensar e repensar como está a nossa missão. Claro, José até é essa figura masculina que a Sagrada Escritura nos apresenta, de cuidado, de zelo, mas tirando essa figura masculina, devemos pensar todos nós, mulheres, homens, filhos, como nós estamos trabalhando em nós a dimensão do cuidado, do amor. Pai, mãe, filhos, Deus chamou a cada um aqui para uma missão, assim como chamou São José e Nossa Senhora, não é verdade? Deus chamou a cada um. Você tem a missão de ser mãe, você tem a missão de ser pai, você tem a missão de ser filho, não é? Mas como você está exercendo a sua missão, não diante dos homens. Às vezes nós queremos recompensa diante dos homens. São José nunca ensinou isso para a gente. Ele ensinou que a maior recompensa vem de Deus. E como está a nossa vida diante de Deus? E como nós estamos cumprindo a nossa missão diante de Deus? Será que nós estamos assumindo isso? Fica aí para a gente pensar nesse dia que nós estamos chamados a celebrar esse tema, São José, esposo de Nossa Senhora. Que possamos de fato cumprir os mandamentos de Deus na nossa vida, na vida da nossa família. E que na família nunca deixe de reinar o amor, porque se um dia a família perder o amor, termina a família. Se um dia o pai deixar de amar, termina a família. Se um dia a mãe deixar de amar, termina a família, porque a família é construída por um único amor, a junção do pai e da mãe que gera os filhos. Os filhos são gerados no amor do pai e da mãe. E é isso que nós devemos olhar para São José e ver o quanto de fidelidade José teve na sua família. Mas José, ao longo de sua vida,
E a Sagrada Escritura vai deixar isso muito claro para nós, que já era idoso, não é? José já era idoso. Maria se juntou com José já idoso. Mas mesmo idoso, José não lhe deixou de cumprir a sua missão. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor nos ajude nesse dia a tomar consciência da nossa vida, dos nossos deveres, daquilo que nós devemos que fazer. Não deixe você como pai, como mãe, de assumir a sua missão de pai e de mãe. Não deixe. Porque se você, pai e mãe, não souber falar, aqui na minha casa mando eu, você não vai mandar em lugar nenhum. Porque se você não tiver autoridade na sua casa, ninguém vai ter. Então é preciso ter essa postura, assim como da Sagrada Família de Nazaré. E José é modelo para todos nós dessa grande fidelidade a Deus. Meu irmão e minha querida irmã, e por fim, José é modelo de oração. Família, pai e mãe, rezem juntos, a oração sustenta a família. Junta pai, mãe e filhos, rezem juntos, a oração fortalece a família. José e Maria foram fiéis a Deus acima de tudo, porque foi um homem e foi uma mulher, pessoas de oração, pessoas de Deus. Se a gente não colocar Deus como centro da nossa casa, como centro da nossa família, nós não conseguimos caminhar, porque é Deus que fortalece a missão de pai, a missão de mãe e a missão de filhos. Ou seja, Deus sustenta e levanta a nossa família. Que o Senhor abençoe todas as famílias, nos abençoe nesse dia. São José, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.